Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o tratamento térmico. Para quem não assistiu no vídeo passado sobre o aço carbono, nós vimos como descobrir se esse aço tem quantidade de carbono, se ele pode receber tratamento térmico para receber dureza, para fazer uma faca, por exemplo, alguma ferramenta. Nesse vídeo eu vou falar sobre o tratamento térmico, que não é só simplesmente vermelhar o aço, fazer o aço ficar que nem brasa e enfiar no óleo, não é bem por aí. São 4 partes, 4 etapas normalmente podem fazer parte do tratamento térmico. Na verdade, 3 são essenciais, que é o recozimento, a têmpera e o revenimento. E tem uma 4ª etapa que pode ser usada antes da têmpera, que é a cementação. Nós vamos falar sobre essas 4 etapas, né? Mas antes também vou pedir para vocês aí se inscrever, aí quem não é inscrito no canal, dê seu like para que o canal possa crescer. E também peço para vocês assistirem até o final do vídeo, porque aí o YouTube mostra para mais pessoas esse vídeo aqui, porque ele passa a entender que as pessoas gostaram do vídeo. Também vocês podem fazer no comentário, pode dar sugestões, pode dar opinião, não tem, pode fazer crítica. Eu estou aberto a tudo, a gente vai conversando. Eu tenho uns materiais aqui, um pedaço de serra, né? Aquele pedaço de capa de rolamento que eu forjei, que eu abri. Aqui eu tenho uma capa de rolamento inteiro, um pedaço de ferro de construção. Então vamos falar sobre essas 4 etapas. A primeira etapa é o recozimento. O que é o recozimento? Vocês pegam uma capa de rolamento e você vai passar lima, você vai ver que ele está duro. Não tem jeito de você trabalhar isso aqui e serrar nada, porque vai estragar qualquer ferramenta. O ferro de construção já um pouco mais mole, mas ele também está duro, ele também é temperado, né? Ele é endurecido. Essa capa de rolamento que eu forjei, ela foi recozida, então ela está mole. Então tem como serrar, tem como trabalhar ela. Esse pedaço de serra aqui, eu só cortei, também não tem como você usinar, porque ele está duro, você vai estragar a lima, você vai estragar a serra se for querer cortar. Agora esses 2 pedaços da mesma serra eu recozi, então esse material aqui eu posso serrar, posso passar lima, que eu não vou estragar a lima. Por quê? Porque eu recozi, eu deixei ele mole, ele ficou mais mole. Depois de feita a ferramenta, a gente endurece ele novamente, como está aqui esse pedaço de serra. Então esse processo de pegar um material que tá duro e deixar ele num ponto que você pode usinar, a gente chama de recozer. Então aqui eu tenho como a gente faz o recozimento. O recozimento a gente também coloca ele, por exemplo, na forja ou com maçarico, por exemplo. Você pode esquentar uma peça dessa, né? Esquentar essa peça, por exemplo, até ele vermelhar, né? Ficar em brasa até uma certa temperatura. Conforme a quantidade do aço, é a cor dessa temperatura. Eu tenho uma tabela aqui que o professor fala aqui que um aço de pouca quantidade de carbono, a gente vai precisar de um vermelho suave ou um vermelho forte, que significa uma alta temperatura, entre 800 graus, 840 graus de temperatura centígrados, né? Mas se o aço tem uma quantidade de carbono maior, por exemplo, de 8 a 1,1%, já é um vermelho escuro.
E se ele tiver mais carbono ainda, pode ser um vermelho amarronzado. Aí a temperatura para você recozer é bem mais baixa, é de 680 a 710 graus. Então, quanto mais carbono tem, mais faísca tem lá, você pode ver naquele outro vídeo, a temperatura é um pouquinho menor, mas normalmente fica entre o vermelho suave, o vermelho forte, vermelho escuro e o vermelho amarronzado, que significa pouca porcentagem de carbono, vermelho suave, um pouquinho mais vermelho forte e bastante porcentagem de carbono, então vermelho escuro ou vermelho amarronzado, o suficiente para recozer. Mas o importante não é só você vermelhar a peça, você deixar ela chegar nesse vermelho suave, é que assim que chegar nessa temperatura você tem que esfriar. Então só que você não pode esfriar rapidamente. Então é colocado, por exemplo, entre pó de carvão vegetal, é colocado entre areia, é colocado num saco com uma caixa de madeira com cal ou areia, você coloca a peça, você vermelha a peça e coloca. A areia normalmente tem uma certa umidade e pode dar um choque térmico, não pode haver choque térmico. Eu gosto de usar o cal. Então pega uma caixa de madeira cheia de cal, deixa o ferro na temperatura que você acha que é o suficiente e assim que tira da forja, coloca nessa caixa no meio do cal e deixa lá até esfriar totalmente. Bom pessoal, como eu falei para vocês, um aço de baixo teor de carbono, ou seja, de 0,3 a 0,5% de carbono nessa liga, nós vamos precisar de uma temperatura mais alta, em torno de 800 graus centígrados a 840 graus centígrados. Nós vamos encontrar um vermelho suave, mais ou menos como está na foto aí, você pode ver, tem a cor para 810 graus e para 870 graus. Então, o aço de baixo teor, a gente precisa de uma temperatura de 800 a 840 graus, segundo o livro do professor Lauro Salles Cunha, da editora Topázio, como eu disse lá naquele vídeo que eu falo sobre como descobrir se o aço serve para têmpera. Agora, já um aço de médio teor de carbono, que seria de 0,5 a 0,8% de carbono, nós vamos precisar de uma temperatura um pouco menor, em torno de 780 graus a 800 graus. Um vermelho forte, como vocês podem ver aí na foto, para você ter mais ou menos uma ideia da cor desse vermelho forte. Então esse é a temperatura para a gente conseguir o recozimento de um aço de médio teor de carbono. E por último, um mais alto teor de carbono, nós vamos precisar de uma temperatura mais baixa ainda. Para um aço carbono de 1,1 a 1,5%, nós vamos precisar de uma temperatura de 680 graus a 710 graus, que é um vermelho amarronzado. Pessoal, eu falei para vocês sobre o recozimento, que é pegar um aço que está duro e deixar ele amolecido, mais mole, para você poder serrar, limar, por exemplo, dar formato de uma faca, né? Por exemplo. Para depois fazer o processo de endurecimento novamente, que nós pegamos um aço duro, deixamos ele mole, fizemos o formato e depois agora nós vamos deixar ele duro. Deixar ele duro novamente para poder não desgastar, certo? Mas antes de falar do processo de endurecimento de têmpera, vamos falar do processo de cementação. O que é o processo de cementação? É quando você quer uma peça que só na superfície é dura e que o centro dela, o miolo dela seja mais mole.
né? No caso, por exemplo, para não quebrar, por exemplo, aí ele fica uma peça muito dura, quebra facilmente. Mas como o miolo dela, o centro dela, o interior dela é mole, então ela não vai quebrar tão facilmente. Mas na superfície, às vezes, uma superfície que vai receber muito atrito, então você quer endurecer só na superfície. Então é um processo de cementação. E esse processo era usado antigamente até nas espadas, para que as espadas não quebrassem na hora da luta, mas que também tivesse fio, que conseguisse cortar. Então usava esse processo de cementação. Conta-se histórias horríveis sobre isso, que o pessoal pegava prisioneiros, deixava a espada em brasa e enfiava no prisioneiro para receber carbono, né? Porque na verdade o processo de cementação é acrescentar carbono num aço, um aço que tem baixo teor de carbono, a gente acrescenta mais carbono na superfície. Essa é o processo de cementação. A finalidade da cementação é deixar o ferro doce com uma superfície endurecida em sua parte externa, a fim de resistir melhor ao desgaste, ao atrito e ao trabalho. Aqui tem uma tabela, eu vou passar essa tabela por aí, mas o processo de cementação, a gente não vai ficar aí fazendo nossas peças e matando as pessoas, é óbvio. A gente utiliza outros materiais, como por exemplo o pó de couro, que é muito utilizado, o osso, o chifre, ou o carvão vegetal em pó também acrescenta carbono na superfície. Então é aquecer o aço doce até uma temperatura, que normalmente é uma temperatura bem alta. Então, pessoal, no processo de cementação, a penetração do carbono no aço pode ir de 0,5 a 2,5 milímetros, dependendo da temperatura do aço e dependendo da temperatura e do tempo de exposição. Então, se você aqueceu o aço a 1000 graus centígrados e deixou no couro lá, por exemplo, durante 1 hora, vai penetrar 0,5 milímetros, 5 décimos. Se você deixar 8 horas, ele vai penetrar 2,5 milímetros, 2,5 milímetros, o aço vai penetrar no material. Certo, pessoal? Quem gostou desse vídeo, dê um ok aí. E a próxima etapa, nós vamos falar sobre a têmpera.